Antes de começar o vídeo, queremos deixar bem claro para você que todo o conteúdo que aqui vai ser exibido não tem vínculo nenhum no que se diz respeito à doutrina, a ensino e a pensamento. nem da nossa igreja, nem do nosso líder e nem do nosso ministério. Ok? Isso fica bem claro, galera. E é isso aí. Curta o vídeo aí. Valeu. Valeu. Fala, galera. Começando aqui mais uma entrevista com um convidado especial. Daqui a pouco vamos estar conhecendo ele um pouco, né? Antes de começar, como é, Romário, não esquece. É isso aí, pessoal. Como é que vocês estão? Show de bola. Mais uma vez aí a gente do Fuja com mais um convidado aqui top. E não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal aí para dar aquela força. Deixa o like. Deixa o teu like e compartilha, tá? E não esquece das notificações aí. Aperta o sininho que toda vez que a gente lançar um novo vídeo aí, você vai ser notificado de primeira mão aí, Show. tá? É isso aí. Show de bola. Começando aqui, estamos com Pastor Gidel. Isso mesmo. Pastor Gidel, seja bem-vindo, viu? Vamos fazer aqui um bate-papo. Show de bola. Pode ficar bem à vontade, tá bom? Amém, amém. Então, muito obrigado já pelo convite, né? A todos que estão nos assistindo. Repito o que Romário disse, né? Curta e compartilha, deixa o teu like, faz o teu comentário. Vai ser um tempo muito proveitoso. Sim. Show. Pastor Gidel é da onde, pastor? Na verdade, eu sou natural de Quixadá, né? Sou cearense, não parece, né? Cabecinha afilada. É verdade. Mas eu sou cearense, do Sertão Central de Quixadá. E aí quando na adolescência a gente foi embora para a cidade de Maranguape, que é a região metropolitana ali de Fortaleza. E com os meus 19 para 20 anos eu conheci minha atual esposa, né? Minha esposa. Eita, glória. Hoje residindo em Juazeiro. Exatamente. A gente vai fazer 11 anos que nós estamos aqui, agora no meio desse ano, 2021. 11 anos que nós estamos na região. Na verdade, 10 anos em Juazeiro, um ano em Crato. Nós viemos primeiramente para o Crato, passamos um ano lá e Deus nos direcionou para Juazeiro e aqui estamos, servindo ao Senhor. Qual ministério, pastor, que você... Nós estamos servindo o Senhor no Ministério Verbo da Vida, né? Esse ministério eu conheci no ano de 2003, através dos livros do irmão Rega. Eu congregava na Assembleia de Deus Tempo Central, lá em Maranguape. E aí conheci os livros do irmão Rega, fiquei apaixonado pelo ensino da palavra da fé. E quando foi finalzinho de 2003, Deus falou comigo, com minha esposa Fatinha, para a gente ir para Campina Grande estudar no Rema. E aí, em 2004, nós iniciamos o Rema e, consequentemente, a gente passou a congregar dentro do Verbo da Vida e aqui estamos até então. Glória. Quanto tempo de caminhada, pastor? Eu me converti em 1998. Né? Tem 33 anos de mim. É porque foi o ano que eu nasci. Tá certo, né? Em 98 eu me converti na Assembleia de Deus, nessa lá de Maranguape, Tempo Central, o pastor de Paulo Ribeiro, até hoje ainda é o pastor de lá, um homem de Deus, homem íntegro, homem de caráter. E aí a gente teve só essa direção de estudar no Rema e, consequentemente, ficamos congregando no Verbo da Vida. E estamos servindo ao Senhor todo esse tempo nesse ministério. Que bênção, que bênção. Assim, a gente, para dar início a algumas perguntas, pastor, só para nós descontrair aqui, é Calvino ou é Armínio? Rapaz, eu sou de Jesus Cristo. Boa, pastor. Eu sou de Jesus. O que encontra nas escrituras é Jesus, né? Eu não sou dessa linha de defender eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou o que as escrituras dizem que eu sou. Né? Amém. Então, agora se me perguntar, você acredita em predestinação? Eu acredito na predestinação bíblica, que fala a respeito da igreja que é predestinada e não o indivíduo. Então a igreja ela é predestinada à luz das escrituras. O indivíduo não. O indivíduo ele tem o seu livre-arbítrio que Deus estabeleceu desde o início. Então eu não digo nem que sou de um nem de outro, sou da Bíblia. Ótimo. O senhor falou uma coisa aí que eu acho até interessante, que eu já ouvi
como o senhor já está aqui em Juazeiro há 10, 11 anos, não é isso? Isso. 10, 11 anos e tal, o contato que a gente tem, o senhor com a nossa igreja e tal, outros irmãos, como o pastor Robson, essa expressão eu só vim conhecer, assim, ou pelo menos ouvir ela, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, depois que vocês literalmente chegaram aqui na cidade, né? Que esse conceito, queria que o senhor falasse mais um pouco sobre esse entendimento. Então, na verdade, essa fala não é nem do Ministério Verbo da Vida. Quem teve essa declaração de fé, essa confissão de fé, foi o pai de John Austin, né? Aliás, John Austin, e nós temos o Joel Austin, que é da igreja americana. Então, o John, que era o pai dele, ele usava muito essa confissão de fé. É tanto que o filho dele, até hoje, ainda usa a maioria das ministrações. Se você colocar no YouTube, colocar Joel Austin, antes dele ministrar, ele pega e manda o povo levantar a Bíblia. É uma igreja com mais de 70 mil pessoas. Nossa. E aí ele diz, diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas a gente pega também, né? Essas são confissões de fé. Sim. Que realmente faz com que venhamos despoluir a nossa mente. Né? Porque, querendo ou não, nós somos mais expostos a todo tipo de pensamento que permeia o mundo do dia de hoje, principalmente. E se nós não estivermos filtrando aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo propagado, a gente acaba assimilando também essas coisas. Então, a gente sempre gosta de usar essas expressões também, ou seja, uma confissão de fé, que confunde muito com confissão positiva, né? É verdade. As pessoas, você tem que confessar positivo, que não deixa de ser verdade, né? Quando você confessa a palavra, consequentemente você está confessando positivamente. Sim. Porque eu nunca vi Deus ser negativo. Né? Deus é sempre, vamos dizer assim, positivo no que ele diz. Ele sempre assiste o momento apontando para o presente, para o futuro, né? Ou seja, ele está vendo a sua realidade, mas ele está te convocando para experimentar o teu futuro, o teu destino. Então essa expressão, ela não é, vamos dizer assim, peculiar do Ministério Verbo da Vida, mas nós usamos porque é muito boa. E é bênção demais. Né? Traz à memória o que você de fato é. Exatamente. Se os crentes tivessem essa noção de realmente o que Jesus disponibiliza para o cristão hoje, assim, sempre, né, disponibilizou. Se nós tomássemos realmente posse, eu acredito que nós vivíamos o evangelho que nós vivemos muitas vezes hoje. Né? Claro. Se você não entende quem você é, como é que você vai usufruir daquilo que você já tem? Então, na verdade, se você olhar para as Escrituras, principalmente para o Novo Testamento, Paulo batia muito nessa tecla a respeito de quem é você em Cristo, né? A identificação da nova criação. Então, se você não sabe quem você é, consequentemente, você nunca vai usufruir da sua herança, daquilo que Cristo conquistou para que você venha usufruir nessa terra. Muito bom. Show. Ainda dentro de linha teológica, vai falar sobre isso? Não, pergunta aí. Pré ou pós, pastor? Pré ou pós? Eu vou falar para você o que eu disse em off, né? Quem é pós, se eu ver reclamando pelos dias de hoje, aí eu vou dizer, não, você está passando por uma prova de resistência, né? É um treinamento, né? Aguenta. Mas eu consigo entender, à luz das Escrituras, que não há base para vivermos essa realidade da tribulação, né? Então, assim, se eu posso te afirmar, eu acredito no arrebatamento antes da tribulação, né? À luz das Escrituras, a gente entende a respeito desse momento que nós estamos vivendo. Interessante que as pessoas querem julgar os acontecimentos para entender a Bíblia. Na verdade, a gente precisa olhar para as Escrituras para interpretar os acontecimentos. Então, o pessoal, a gente está no meio de uma pandemia e todo mundo diz, são os últimos dias, mas Jesus já disse que os últimos dias eram do tempo dele. Né? Os apóstolos também, a igreja primitiva sempre foi essa foi sempre a pegada, né? Estamos nos últimos dias e a gente sabe que o funil está acontecendo mesmo, né? Eu gosto de usar uma expressão, eu preciso até de uma ajuda. Quem é aquele narrador do UFC, um brasileiro, que ele, quando vai começar uma luta, ele, quando fecha lá o
o grid, né? Ele diz, pronto, chegou a hora de separar os homens dos meninos. Eu sei quem é. Pronto. Eu acho muito massa essa expressão, porque diante do que nós estamos vivendo, né? Eu sempre digo, agora chegou a hora de separar os que creem dos que não creem. Verdade. Dos que estão vivendo pela fé, dos que estavam acostumados com a vida religiosa de fé. Né? Verdade. Porque, literalmente, nós estamos sendo espremidos. Né? E aí é aquele exemplo clássico a respeito de uma esponja. Né? Ela, quando está bem encharcado de água, você olha para ela, mas você não percebe até que você aperte. Isso. E aí Verdade. a água sai dela. O crente não é diferente. Né? Você vê o crente realmente, ele pode dizer para todo mundo, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas essa fé, ela só é provada quando algo lhe aperta. Né? Ou seja, é ali que vai sair se realmente você estava crendo ou não. Né? Se você estava com assentimento mental ou não. Então, a fé é muito mais dizer que eu tenho do que eu tenho fé. Né? Dizer o que eu tenho fé. Fé é uma prática, é uma atitude. É o agir, independente do que esteja vendo ou sentindo, como o apóstolo Paulo diz. Né? O justo viverá pela fé. E viver pela fé é um estilo de vida. Então, eu acredito nas Escrituras no âmbito de dizer que eu vou experimentar o arrebatamento. Né? Pós, eu entendo que é o arrebentamento, né? Acaba tá tudo arrebentado. Pastor, o que o senhor acha o evento que vai ser ali, ou próximo, ou, enfim, algum evento, algum acontecimento, alguma ascensão que antecipa esse arrebatamento, na visão do senhor? Rapaz, eu acredito que as Escrituras elas já são bem claras em relação a todo tipo de evento que poderia já acontecer. Né? A Bíblia fala claramente, por exemplo, escatologicamente, um último evento seria Israel se formar de novo como nação. Né? Então, esse já é o evento, vamos dizer assim, mais importante ou um sinalizador para a igreja. Então, o que eu entendo claramente é que nós estamos vivendo um momento em que a qualquer instante pode acontecer o arrebatamento. Né? Porque a gente percebe, né, pelas entrelinhas e pelos dias de hoje que tudo já está culminando para o movimento do levantar do anticristo. O Espírito já está operando. Já opera. Né? O Espírito já está aí operando, se articulando, se organizando para ter esse momento do levantar desse camarada aí que a gente não sabe. Quem é? Eu tenho uma percepção. Alguns dizem, ele vem da Europa. Não tem condição né, de vir da Europa. Ele vem da América do Sul. Não, também não. A minha percepção, clara, à luz das Escrituras, é do Oriente Médio mesmo, porque será um camarada que estabelecerá uma suposta paz na reconstrução do templo, onde vai unificar ali judeus e muçulmanos, enfim, querido, tem que ser um daquela linhagem ali, daquela janela ali 1040 que a gente conhece em Missões. É verdade. Que bênção. Então, o senhor acha que a igreja não somente assim vai identificar, mas vai vê-lo, de fato? Saber, ali é ele. Não. Se nós somos, por exemplo, se eu sou pré, eu não preciso ver anticristo. E nem conhecê-lo, né? Nem conhecê-lo. É porque tem tanta linha teológica, pastores aí, etc., que diz, não, é Macron, não, é aquele que está junto com... Jared Kushner? O Krishna, entendeu? Ficam apontando e tal. Exato. Porque, na verdade, a gente precisa entender o seguinte, não há como o anticristo se levantar com a igreja aqui, por causa do Espírito de Deus. O que impede para que isso venha acontecer é justamente o Espírito de Deus. Mas quando o Espírito de Deus for tirado dessa terra, que consequentemente vai os crentes no pacote, né? Em nome de Jesus. Tem que ir. Aí sim, a gente entende que ele vai poder se levantar. Então, assim, eu até brinco que eu sei que a gente estuda as Escrituras para a gente sempre ter um norte. Escatologia, apesar do
dos pormenores, a Bíblia diz que é uma doutrina básica. Sim, Né? eu também Tá acredito. entre as 6. né? É algo que todos devemos olhar para a escatologia e celebrar, se animar, ficar fervoroso. Tem gente que tem medo, né? Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de abrir Apocalipse. Apocalipse e ler. Né? Como se os bichos viessem, né? Dragão, a besta. Não, cara. Não. A gente precisa entender que Deus ele anuncia o fim antes de tudo. É verdade. Então, eu creio claramente nessa condição. E aí eu digo, né, que eu não preciso ter medo de ter 666, chip, né, e por aí vai, porque eu não vou usar essas coisas, irmão. Não vou estar aqui, eu vou estar na festa. Né, 7 anos de festa, né, as bodas do Cordeiro. E eu brinco também dizendo que, por exemplo, eu morei em Campina Grande, e aí tem lá no meio do ano, né, o São João lá, que são 30 dias de festa, né? Aí ele diz, é o maior São João do mundo, né? A maior festa do mundo. É nada, rapaz. O que são 30 dias comparado a 7 anos? 7 anos de festa. Né? Então, papai tem dinheiro para bancar. Né? 7 anos de festa. Então, eu acredito nisso, piamente. Né? Essa é a minha fé. E há muita paz no meu coração. E percebo que, quando chegar esse momento, do momento exato do arrebatamento, os crentes, os cristãos, os que têm o Espírito de Deus habitando, eles vão ter uma nota no coração, uma nota clara. Eu olho para o texto de Abraão, quando Deus lança aquele juízo sobre Sodoma e Gomorra, e aí Deus busca em Abraão um diálogo. E aí uma das falas que Deus diz por acaso eu poderia fazer tal coisa sem comunicar antes o meu amigo Abraão, né? E aí você vê Abraão, quando atenta para aquele momento, começa já a interceder porque sabia que tinha um dos seus lá. E eu te digo, irmãos, Deus é tão misericordioso, se Abraão tivesse esticado mais um pouquinho, ele teria tido, Deus teria alcançado aquele povo, né? Mas, enfim, esses são as minhas firmezas doutrinárias. Eu conversando com o Romário, né? Porque eu sou tendencioso à linha pré e ele após. Aí nós costumamos brincar, João, não sei se o senhor já viu essa expressão, que escatologia é um balaio cheio de gato. Cada um chega no balaio e escolhe o seu. O balaio mais bonito, o gatinho mais bonito você pega. O gatinho dele é o pós, o meu é o pré, o outro é o amilenista, o outro é, enfim, né? Meso, né? O meso, tribulacionista. E tem muitos. Aí tem quem crê até na metade. metade. No quarto da metade. 3/4 da metade. Menino, é um fuxico grande. É verdade. Pastor, o senhor é presidente da UMEC. Isso, nós estamos pelo 2º mandato. A né? UMEC é uma sigla, a UMEC. Isso, a UMEC ela significa Ordem dos Ministros Evangélicos do Cariri. E ela foi fundada, está com, salvo engano, 17 anos, né, que já atua aqui na região. E é uma força mesmo para o corpo de Cristo, né, onde a bandeira que sempre tem sido levantada é a unidade dos pastores, dos líderes, para que a gente possa cada vez mais promover o reino de Deus, porque o reino de Deus ele é promovido em unidade. Isso, exatamente. Né? E Deus ama esse quesito, unidade. Então a UMEC ela funciona com esse propósito de trazer para perto os pastores, os líderes, as diretorias das igrejas. E aí eu estou presidindo ela. 2º ano já. 2º mandato, mandato de biênio, né? E aí finda no final desse ano esse nosso mandato, né? Mas eu já servi como vice-presidente, já servi como secretário também. Então, desde que eu cheguei aqui na região, eu sempre procurei me envolver com os pastores mesmo, né? Estar perto, independente do que crê ou não crê. Eu consigo, vamos dizer assim, dialogar com todos. Não sou religioso. Né? O religioso é que defende a sua religião. Né? Então, ele não quer nem aproximação com alguém que pense contrário. Eu de maneira alguma, eu quero estar perto, quero estar junto, porque eu sei que é o reino.
Então, nós estamos aí servindo ao Senhor na OMEC. E deixa eu só fazer registro a respeito disso, que foi um projeto de lei que nós conseguimos, né? Eu consegui o escopo dessa lei, e nós colocamos essa lei no ano passado, em abril do ano passado. A pandemia começou em março, e começou aquela agonia, fecha as igrejas. Eu disse, não, a igreja não é para fechar, e comecei a brigar mesmo. Fui para a Câmara dos Vereadores, tivemos reuniões com o prefeito, enfim, na época, né, da gestão passada, José Arnon, né? E aí nós conseguimos esse ano aprovar a lei que torna as igrejas essenciais. Então isso foi a força da OMEC. Não foi, claro que teve uma iniciativa de um indivíduo, mas o todo acabou sendo assistido. E interessante que o vereador na época, né, no ano passado, era o vereador que nos ajudou a colocar essa lei para votação, foi o Demontier Agra. E aí ele não conseguiu se reeleger. E esse ano nós começamos a cutucar de novo a respeito desse projeto de lei. E aí estava sem pai, sem mãe, o projeto. Meu amigo, quando os vereadores dessa nova gestão viu o projeto, aí apareceu pai, mãe, todo mundo... Já pensou? Né? Mas os créditos a gente tem que dar a quem é de devido, né? Através da vida do ex-vereador Demontier Agra, nós conseguimos colocar essa lei, mas foi votada agora por unanimidade e tornando-se hoje, em Juazeiro do Norte, as igrejas essenciais, com uma atividade essencial, que já sempre foram, né? Mas a gente sabe que o governo e até mesmo os pastores, né, não tem tanto tato com relação a essa parte burocrática, que é tão importante e essencial. Mas, enfim, conseguimos emplacar, e é por isso que nós estamos com as nossas igrejas abertas aqui em Juazeiro do Norte. É interessante. Quantas igrejas... Assim, acho que você deve ter essa informação. Quantas igrejas Juazeiro hoje tem, mais ou menos? Rapaz, eu tive acesso a uma informação dessa, tá com mais ou menos quase 2 anos. E segundo o último censo que foi feito, tínhamos 184 ministérios. Não era igreja, 184 ministérios em Juazeiro do Norte. Aí imagina cada ministério com quantas igrejas, né? Exatamente. Então eu fiquei muito surpreso, né, pelo número de igrejas que nós temos e graças a Deus que tem esse número, né, de igrejas. A gente sabe que é uma região que precisa mesmo. A gente sabe que o crescimento ou a explosão do evangelho não vai vir por um indivíduo, por uma igreja somente, né, um ministério, né, vai vir pelo corpo. Então, quando nós entendemos qual é a nossa participação no corpo, as coisas ficam mais fáceis. Quantos por cento, assim, dessas igrejas fazem parte, estão ligadas ao MEC, assim, que participam? Porque a gente sabe que tem reuniões, não é isso? Exato, A gente sempre faz o café com os pastores, sempre no último sábado de cada mês. Nós tivemos o primeiro agora no mês passado, vamos ter agora no próximo dia 27, na próxima semana, na Igreja Congregacional do Pastor Carvalho, aqui na Lagoa Seca. Atualmente a gente percebe que a gente tem um número de mais ou menos acho que uns 40 igrejas, né, ativas, de 30 a 40 igrejas ativas dentro das nossas reuniões. A gente busca a aproximação de muitos, mas infelizmente a gente percebe que há uma resistência também por parte dos líderes, né? Acha que talvez não é importante, não sei o que e tal. Mas a prova é que é tão importante que a gente está com uma lei estabelecida. E se não fosse pela unidade desses, poucos que ainda se permite andar junto, os demais não estariam experimentando. Verdade. Né? Então, eu acho uma tolice um líder que não se envolve, porque eu acredito que ele perde até a força dentro das suas ministrações de falar sobre unidade. É verdade, não tem autoridade nenhuma. Pastor, como é que a OMEC tem orientado os pastores que estão abrindo suas igrejas? Porque meio que tem uma gama de informação, aí tem toque de recolher, aí tem o horário de culto a ser
a abrir suas portas para cultuar? Uhum. Como é que... Pronto. O decreto, assim, eu não vou entrar muito no âmbito do direito, porque não é a minha área, né? Mas o decreto, ele tem a sua força, mas ele não tem força sobre uma lei, entende? A lei, ela é estabelecida por exemplo, em Juazeiro do Norte. Então, o que vai reger para nós é a lei. Tem o toque de recolher? Tem. Mas no dia em que tem o culto na sua igreja, esse decreto ou esse toque de recolher, ele não tem força sobre essa programação. Entendi. Agora, nós temos orientado aos pastores, né, a todas as igrejas, que eles devem ficar livres, se vão abrir ou não. Nós até fizemos uma enquete dentro do grupo da UMEC. Então, a pergunta que nós fizemos foi qual seria se você iria abrir nesse domingo que foi ontem, né, dia 21. E aí houve 50 e... Peraí, meu Deus. Foi 46% não iriam abrir e 54% iria abrir. Então a maioria optou por abrir, né? Exatamente. Mas mesmo assim... Mas mesmo assim foi muito dividido, né? Isso, muito dividido. E aí eu estava até conversando com uns pastores hoje, inclusive o pastor Ramalho também, conversei com ele, eu disse, rapaz, querendo ou não, essa gama que decidiu em abrir são aqueles que são voltados mesmo pelo fervor do Espírito. Amém. Né? Ou seja, que crê nos dons, que gosta mesmo de cultuar o Senhor, que se move nos dons do Espírito. E aí a ousadia você vê. Intrínseco já no caráter, né? Moldado no caráter do líder. Então, na verdade, nós deixamos livre, né, para que os pastores decidam junto aos seus ministérios se abre ou não abre, né? Nós não temos poder de governo sobre as igrejas, né? Mas nós orientamos nesse tempo, né? Damos sugestões e aí nós deixamos livre. Mas eu estou aberto desde domingo retrasado. Eu fiz valer a lei. Eu passei um ano lutando por essa lei, por ela. Eu não vou usufruir. Recebeu, não vai abrir a igreja? Claro que vou, rapaz. E confesso que domingo retrasado, era indo em direção à igreja e aquele frio na barriga. Meu Deus, e aí? Né? Se a polícia vier, e aquele moído todo, né? Mas, enfim, fizemos o culto. Ela estamos pode fazendo. vir, pastor, assim, e dizer... Porque vai que tem algum desavisado que está trabalhando. Isso, pode. Porque assim, eles estão cumprindo ordens do governo do Estado. Né? Eles são funcionários do governo do Estado. Eles podem vir... primeiramente, eles estão... a gente soube de um caso de uma igreja aqui no bairro da Chimbaúba que eles foram lá e pediram para fechar. Né? E aí eles... Já agora, depois da lei. Sim. Foi semana passada. Então, aí eles pediram para fechar e tal, e o pastor de pronto atendeu esse pedido e fechou. Aí eles podem vir notificar, né? Então, assim, nós temos o nosso jurídico e nós, os pastores são livres, se vai atender aquele momento ou não. Se houver uma notificação, aí isso aí vamos dizer assim, são provas para nós entrarmos com a nossa ação jurídica. Então, assim... Nós poderíamos ter pego já uma medida cautelar? Poderia, mas teríamos a possibilidade de demorar muito para julgar esse processo. Então, sai mais barato para nós se eles vierem notificar. Né? Que aí vamos ter prova, e aí com essa prova a gente vai fazer valer a lei junto à justiça. Confrontar a lei, né? Exatamente. Entendi. Vamos entrar aqui, pastor... Pastor, eu queria fazer uma pergunta bem específica aqui para que a gente possa caminhar nela. Não sei se é o Verbo da Vida, mas o Rema, ele tem uma escola de ministros. Isso. Né? Tem. É formação de ministros, é? Chama escola de ministros. Escola de ministros, né? Exato. Então, eu queria conversar um pouco a respeito disso com o senhor, a respeito do caráter do ministro, as qualificações para ser um ministro, na visão do senhor, que o senhor vê nas Escrituras. Amém. Então, o Rema, por exemplo, o Rema ele é uma escola interdenominacional, como também a escola de ministros Rema é interdenominacional. Então,
O Rema, ele não é uma escola da Igreja Verbo da Vida, né, do Ministério Verbo da Vida. O Rema é a escola da Igreja Rema, em Tulsa, Oklahoma, que foi fundada pelo irmão Kenneth Hagin. E aí, no Brasil, o Ministério Verbo da Vida dá esse suporte, que a maioria das escolas funciona dentro do próprio prédio da igreja, né? E aí temos o Rema e temos a escola de ministro. Para se fazer a escola de ministro tem que ter o Rema. Feito o Rema. Exatamente. São 2 anos e um ano de escola de ministros. E a escola de ministros tem essa característica, né, de tratar o caráter do ministro, aquele que vai estar ali exercendo o chamado que Deus lhe condicionou. Porque a gente entende, à luz das Escrituras, me permita até abrir um texto aqui. Pode ficar à vontade. Aqui pode abrir a Bíblia? Pode? Mais um. Pode murchar, meu Deus. Aqui no livro de Tito, né, capítulo 1, tem umas qualificações aqui que a gente vai ver que ela está mais voltada para o caráter do que para a habilidade. Né? Então, o que é que o escritor diz aqui no capítulo 1, verso 6? Alguém seja... verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. E aí ele começa agora a dizer: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Isso aqui é forte. Se a gente fosse olhar para umas situações dos dias de hoje, já não se qualificava. Se qualificaria, né? Mesmo, já teve caso assim. O senhor, do senhor mesmo já pegar o vaso nessa situação? Porque assim, quando ele diz marido de uma só mulher... Não é ter duas ao mesmo tempo. Exatamente. O que Paulo, o escritor aqui, né, Tito, está dizendo aqui é justamente a respeito do camarada casar somente uma vez. Tô entendendo. Entende? Não é ter um amante. Entendi, porque todo mundo pega esses textos que fala que quando quando Paulo está pedindo as qualificações dos presbíteros, dos diáconos, sempre fala sobre isso. Não, é porque Paulo está falando da cultura, porque na cultura eles poderiam ter tipo, Abraão tinha duas, Isaac duas. Pois o senhor isso é novo pra mim, viu? Isso aqui é a igreja. É igreja. Nós não somos judeus. Verdade. Né? Por mais que alguns queiram ser Israel de Deus, mas não dá, irmão. Nós somos igreja. E essas cartas foram escritas para a igreja. Então, quando o escritor está dizendo aqui, é a respeito de um só casamento. Então, se a gente for olhar para as qualificações do ministro, alguns, de repente, teriam dificuldades para estar no ministério hoje, nos dias de hoje. Rapaz. Mas vamos lá. Vamos continuar no texto. Aí ele diz que tenha filhos crentes que não são acusados de dissoluções, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Aí ele diz, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a sã doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os contradizentes. Então, nessas qualificações que a gente consegue listar aqui, 15 qualificações, dessas 15, somente uma fala sobre a habilidade do ministrar. E aí quando a gente olha para os dias de hoje, se você tem uma boa oratória, se você tem uma boa eloquência, fulano é pastor. É verdade. Não é? Fulano sabe dominar a massa. Ele é influente. Né? Então a gente... Pelo parâmetro bíblico, a gente vê Deus mais tratando a respeito de caráter do que da própria habilidade do ensino. Embora que o ensino é inerente ao chamado. Né? Ou seja, qualquer um que é chamado nos 5 dons ministeriais, ele tem que ensinar, ele tem que pregar,
não é? Mas a gente sabe muito bem que hoje o maior problema dos ministros não é a questão do não conhecer as Escrituras, embora que ainda tenha muito problema nessa área também. É verdade. Mas o foco não é isso. O foco é a falta de caráter, né? Ou seja, as pessoas estão mais atribuindo ao ministro uma performance do que o próprio caráter em si. Sim, é verdade. Né? Ou seja, se fulano ele consegue ter uma boa desenvoltura, ele serve para mim, ele serve para o meu ministério, ele serve para o meu propósito. Fulano, e aí quando você vai ver nas entrelinhas, a vida dele não respalda aquilo que ele está se apresentando, porque tem ausência de caráter, né? Ou seja, o caráter dele ainda está deformado. A gente sabe que a personalidade, por exemplo, eu sou intenso, eu sou pregador, eu grito quando eu prego, né? Eu gosto. Se você assistir minha ministração de ontem no YouTube, você vai ver que eu dei uns berros, né? Eu sou pregador, eu gosto Dentro disso. dessa pergunta, pastor, o senhor é o quê? O senhor é pastor, profeta, pastor mestre? O senhor se identifica como? Dentro dos 5 ministérios. Eu estou como pastor, né? Mas eu percebo uma linha apostólica no meu ministério, no sentido do que a gente consegue perceber à luz das Escrituras nos dias de hoje sobre aqueles que implantam igrejas. Eu estou na minha 4ª igreja. Eu iniciei, a primeira igreja foi em Maranguape, em 2009. Né? Eu iniciei uma igreja lá do zero, eu e minha esposa, Fatinha, meus 2 meninos, só nós. E em 9 meses nós entregamos essa igreja para o Ministério Assembleia de Deus. Nós entregamos com um casal pastoral treinado e com 40 membros, em 9 meses. E foi quando nós chegamos aqui. Está lá até hoje ainda. E, sim. E isso é uma marca do ministério. Né? Do ministério. Perdura, permanece. Porque o que é que trata muito o ministério apostólico? A questão doutrinária, a visão doutrinária. Então isso é a base de uma igreja sólida. Se você hoje pegar no geral e perguntar para alguns crentes o que você crê, elas vão dar aquelas respostas genéricas. Elas não têm uma firmeza doutrinária. Elas não têm, como o apóstolo Pedro diz, chegará um momento que vão pedir a razão da vossa fé. Né? Ou seja, e já está acontecendo. Verdade. Essas pressões, essas intimidações. Por que a igreja tem que estar aberta? Entende? Aí eu vejo muitos os comentários. Não, você pode orar em casa, você pode rezar em casa, a igreja não precisa estar aberta. Entende? Então isso já é um acolchozinho, né? Um acolcho para pedir a razão da nossa fé. É verdade. Entende? Porque na visão macro daqueles que não têm o Senhor, igreja e pastores estão ali simplesmente para pegar o dinheiro dos bestas. É verdade. Né? Então, essa é a visão que eles têm de uma igreja. Então, aí você vê claramente, não é essencial. Não é essencial. Só que é o contrário. A igreja é o freio do caos. Por que não aconteceu o caos ainda? Por causa da igreja. Por causa da unção que está sobre a igreja. Ela é a luz do mundo, né? Exatamente. Então, nós somos o freio. E nós prestamos um serviço ao governo, sem ter recursos do governo. Não é? Porque a gente não fica tocando trombeta. Governo, nós tivemos tantas famílias restauradas, casamentos restaurados, homens e mulheres tirados das drogas. A gente não fica tocando essa trombeta. Mas nós prestamos esse serviço como igreja. Entende? Então, é claro que a gente precisa ter essa pegada mesmo de sabermos o que a gente crê. Né? O que é que você crê? Então, o ministério apostólico ele tem isso na veia. Né? É muito criterioso nas doutrinas. Você, quando olha para as Escrituras, os apóstolos, né, que escreveram as suas cartas, eles tinham sempre o cuidado com a sã doutrina. Né? Porque a gente sabe muito bem que a doutrina
de demônio surge dentro da igreja. Dentro da igreja. Não é fora da igreja. Verdade. É dentro da igreja. Então a gente precisa estar avaliando. E aí eu funciono bem nesse chamado. Né? E a gente, por exemplo, temos a igreja do Crato, começou por nós, temos a igreja de Brejo Santo, que começou por nós, a de Juazeiro, essa lá de Maranguape, né? Temos a igreja de Missão Velha, que está engatinhando também. Nós já estamos iniciando em Barbalha também. Né? Toda semana eu estou indo lá. Então, assim, essa é uma marca do ministério em si. Entendi. Essa questão, o pastor falou na questão do... É um pastor, hoje age como um pastor, mas só que tem esse movimento apostólico, né? Como é que o senhor vê essa questão do apóstolo? Porque existe muita dúvida hoje na igreja. De dizer, não, porque tem os requisitos para ser um apóstolo, a Bíblia fala que é assim, assim, assado, tem que ter vez. Como é que o senhor entende isso? Pronto, existe, é porque assim, na verdade, o que se bagunçou na questão do apóstolo foi por colocá-lo em uma hierarquia, né? Porque, sendo que quando a gente olha para os dois textos que Paulo toca nos 5 dons, falando dos 5 dons, ele bagunça essa hierarquia. Né? Então, aí, mas assim, entrou uma leva de uma doutrina no Brasil que colocou o apóstolo como sendo o principal, né? Sendo que não é essa a verdade. Se a gente fosse, vamos dizer assim, em proporção ou importância, o principal dom seria o de pastor. Sim. Que é o governo da igreja. Aonde sai... da onde é que saem os dons ministeriais? Do meio da igreja. É interessante que o próprio Jesus ele se nomeia como pastor. Você não vê ele só nomeando como nenhum outro. Ele se movia, mas só que ele não se chama, né? Eu sou apóstolo. Exatamente. Mas eu sou o pastor das ovelhas. Só que essa palavra apóstolo, ela tem o significado de enviado. Alguém com uma missão, né? Então a gente vê claramente, Jesus ele foi um enviado, ele foi um apóstolo, ele foi um missionário, ele teve uma missão. E aí ele foi o primeiro apóstolo. A gente tem os apóstolos do Cordeiro, que é justamente, o nome já está dizendo, aqueles que contemplaram o Cordeiro, que viram ele. E temos os apóstolos fundamentalistas, que aí entra Paulo, que fundamentou a doutrina de Cristo. Né? E aí a quarta e última, né, classificação de apóstolos são os apóstolos dos dias de hoje, que Paulo fala a respeito para a edificação do corpo de Cristo. Até que ele Até que todos né? Cheguemos à varonilidade, de estatura de varões perfeitos, enfim, aquele moído todo que está escrito em Efésios 4:11, 1 Coríntios 12:28. Então, e aí essa nova fase, né, vamos dizer assim, ou que está dentro do ministério apostólico, ele tem isso no coração, implantar trabalhos, né, treinar ministros. Então é uma característica muito forte no ministério apostólico nos dias de hoje. O senhor acha, assim, a percepção que eu tenho é que por medo desse entendimento de posição, de que não, se nós nomeá-lo apóstolo, as pessoas vão olhar ele como o mais importante, ou talvez ele se sinta como o mais importante. Será que por isso que começaram não mais a levantar apóstolos, mas começar a nomeá-los apenas de missionário? Não acredito assim. Eu acredito que é falta de um entendimento mesmo do próprio chamado. Porque o que a gente precisa entender é que o apóstolo ele não pode se limitar a uma instituição. Né? Nenhum chamado pode vamos dizer assim, se limitar a uma instituição. Porque se a gente olhar para a Bíblia, irmãos, a gente vai ver claramente que 12 homens, 12 apóstolos, tocaram fogo no mundo. Verdade. Entendeu? O que acontece é que há muita perda dessa questão do chamado em si se limitar a uma denominação. Eu tenho força dentro dessa denominação, dessa instituição. Na verdade, como a gente fala mesmo dentro da UMEC, nós não somos só pastores de uma instituição, nós somos pastores de uma cidade. Né? O apóstolo ele não é apóstolo só de uma instituição.
né? Ele é apóstolo de uma cidade, de um povo. Todos os chamados, ele é para o povo. Né? A gente sabe que é para o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo é composto de pessoas. Isso. Então, todos os dons, ele precisa operar para alcançar a massa. Eu não acredito nessa vibe de dizer que alguns líderes dizem, eu não quero uma igreja com quantidade, eu quero uma igreja com qualidade. Eu não concordo com essa fala, porque a qualidade vai ser gerada pela palavra, não é pelo indivíduo. Sim. É E pela nem palavra. pela quantidade que nela está. Exatamente. Então, a quantidade é importante, porque a Bíblia diz, eu vim para salvar a todos. Então, irmão, qual é a nossa missão? Alcançar todos. Não é? Mas eu só consegui alcançar 50 pessoas em toda a minha vida. Mas aquele dali foi a tua parte, o teu propósito. Né? Você foi colocado você é membro do corpo de Cristo, debaixo de um propósito. Esse pensamento pode ser até escapista, né? Por exemplo, não, eu quero qualidade, eu não quero quantidade. Às vezes você quer escapar para cuidar de poucos, né? Não sei. Claro. Às vezes é preguiça mesmo. É preguiça. Né? Falta. Ai. Porque quanto mais gente, mais problema. Mais dá trabalho, né? Entendeu? Interessante. Porque o pastor, ele lida com todos os aspectos de problemas. O pastor, ele é multifuncional, né? Ele é administrador, ele é pai, ele é psicólogo. É marido, é psicólogo, é engenheiro, é arquiteto, é eletricista. É tudo isso mesmo, é verdade. Funciona em tudo, entende? Então, assim, uma coisa é você estar liderando um grupo com 100 pessoas. Outra coisa é você estar liderando com 1000 pessoas. E aí você sabe que você não vai conseguir sozinho. Aí você já vai ter que levantar outros pastores para poder te auxiliar. E aí você tem que manter a visão daquilo que Deus confiou em tuas mãos, acesa no coração desses pastores, para esses pastores passar para o povo e dar trabalho, para gerar toda essa logística, né? De segurar e ainda assim trabalhar para crescer mais. Quem é o líder que não quer ter uma igreja com 50, 70, 100, 200 mil pessoas? Eu quero, irmão. Quem não sou quer, hipócrita. Eu não sou hipócrita. Você acha que eu não ficaria animado de saber que eu tenho uma igreja em Juazeiro do Norte com 200 mil membros? Claro que eu vou ficar animado. Quase toda, é a cidade toda. Então, se Deus achar em mim capacidade para isso, que aconteça, ou em outros. E aí eu vou celebrar o crescimento do outro. Eu não fico com inveja. Pelo contrário, eu me alegro por saber que temos maior número de pessoas ali alcançadas, salvas, né? Com isso vem muito recurso, e com esse recurso bem aplicado, a proporção de alcance de outras pessoas se torna mais veloz, né? Mais eficaz. Enfim, é nessa linha que eu penso. Interessante. Assim, na visão do senhor, quando Paulo diz assim, é necessário que o povo nos considere como ministro de Cristo. Acho que existe uma grande confusão entre o entendimento do povo, de entender o que é um ministro de Cristo, e às vezes até mesmo do ministro saber se portar com o rebanho. Na visão do senhor aí, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Essa palavra ministro, ela significa servo. Né? Você, quando vai para um restaurante, você tem um diácono. É aquele que serve, né? Te servindo ali. Né? E aí tem aquela confusão, né? Quem é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Jesus que levantou essa bola aí. Aí todo mundo... Não, o maior é aquele que serve. Não, querido. É quem está à mesa, quem está à mesa. Né? Todo mundo erra. Eu vejo muito errando. É porque assim, é a forma mais humilde de responder. Exato. Só que todo mundo acha bom ser servido. É verdade. Né? E aí o ministro, né? O ministro, ele é aquele que serve. Nós que somos ministros do Evangelho, a gente tem que entender esse nosso papel. Nós estamos para servir o corpo de Cristo. Né? Nós somos levantados para isso. E essa consciência ela é passada para o povo pela palavra. Se não é ensinado, como é que você vai querer cobrar?
Entende? E Paulo, à luz das Escrituras, teve um momento que, lá nas cartas aos Coríntios, ele diz, rapaz, eles estão dizendo que são apóstolos? Eu que sou. Aí ele começa a dar a lista do que ele passava, os perrengues que ele tinha, e ele estava sendo desonrado pela igreja que ele iniciou. E considerando outros como apóstolo, e ele ficando meio... Ele disse, peraí. Eu que sou apóstolo. Vocês são o selo do meu apostolado. Exatamente. Então, assim, tudo vai depender também do ensino, do que é passado para o corpo, né, para o povo. Eu não fico nessa condição, antes eu ficava, de querer culpar o povo. Porque é assim mesmo, né? Usam até como doutrina, o profeta de casa não opera milagre, não é assim? Já dizia Jesus. Tira até do contexto a questão em si. Entende? Já dizia Jesus. Já dizia Jesus, né? Não, querido, isso não é uma doutrina, não. Isso não é uma doutrina. O que Jesus passou ali, isso ali não é uma doutrina. Foi um fato de desonra com o seu ministério, com a sua vida, mas aquilo não se tornou uma doutrina. A doutrina é o que está nas cartas, amém? Sim. Para a igreja. E aí você vê Paulo colocando ordem nas coisas, né? Outros apóstolos também colocando ordem. E é interessante que tanto Paulo, Pedro, Tiago, se você olhar o início das suas cartas, eles se apresentam com o seu chamado, mas sempre dizendo servo, servo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, escravo, irmão, escravo. Agora, a gente precisa entender que nós estamos diante de uma geração mimizenta. Demais, é verdade. Né? Uma geração que, uma vez que é corrigida, não gostei, vou para outra igreja, né? Ou seja, aí você já está dizendo, aí você já está vendo qual é o nível de entendimento da palavra na vida dessa pessoa. Nenhum. Porque na primeira correção você sai, isso está demonstrando que você é uma pessoa imatura, um menino na fé. E pior ainda fica quando isso acontece com líderes, né, pastor? Eu não sei se o senhor já pegou algum diácono seu, que o senhor dá aquele acocho e o caba se esperneta. Não, isso só não acontece na igreja Gilead, né? Isso não acontece. O pastor vai assistir isso aí. Pastor Ramalho não passa por esses problemas, não. Graças a Deus. É todo mundo maduro. Meu Deus. Mas isso acontece em todo canto. É porque não tem na testa quem é maduro, quem é menino. Mas na concepção do senhor, pastor, vamos levantar um presbítero aqui, um diácono, né? O senhor avalia esse quesito no rapaz também? Por exemplo, não, o cara ele aguenta a pancada. Sim, avalio sim. Não é? A minha avaliação para levantar o ministro é mais no caráter do que na habilidade. Sempre foi. Eu fui treinado assim. Se você me perguntar, pastor, quantas vezes o senhor pregou na igreja em Campina Grande, na sede em Campina Grande, Verbo da Vida? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Pastor, então, como foi o seu treinamento lá em Campina Grande? Foi ensinando como se portar no púlpito? Nenhuma vez. Meu treinamento em Campina Grande foi limpando banheiro, quebrando parede, quebrando virga, cortando mato. Esse foi meu treinamento. Muitos escapam disso, né? Exatamente. Isso é um parâmetro agora para todos? Não, mas o meu treinamento foi esse. E hoje eu reconheço que o que eu me submeti nesse treinamento fortaleceu coisas na minha vida para os dias de hoje. Entende? Então, o treinamento, ele, vamos dizer assim, ele pode ser flexível, mas não distorcido. Ele não pode ser, não pode amenizar na questão de caráter do ministro. Ele tem que ser tratado no caráter, o ministro. A personalidade é sua, isso você não vai perder a sua personalidade. Que infelizmente o que acontece? Muitos perdem a personalidade. Porque admira tanto tal líder que começa agora a ter os mesmos trejeitos do líder, né? Fica se tremendo do mesmo jeito. Começa a se tornar a cópia dele. Exato. Né? Aí você não tem... Ali não é a sua personalidade. Entende?
Então, o ministro, ele precisa ser tratado no caráter. Então, eu avalio, sim, essa questão dele aguentar correções, né? Dele se submeter ao não. Porque não é proveitoso sempre o sim. Mas a Bíblia diz que o não, sim, esse tem proveito. Né? Ou seja, é aquele momento que você se arrepende. Eu errei. Levei um não. Eu já fui corrigido várias vezes, irmão. E eu louvo a Deus por ter sido corrigido. Né? E em nenhum momento dessas minhas correções eu pensei, vou sair da igreja, vou chutar o pau da barraca, né? Não quero mais isso para minha vida. Não. Agora, interessante, que eu já pensei em desistir várias vezes, né? Por lidar com pessoas, com outros ministros. Entende? Porque é complicado, às vezes, né? Você lidar com quem não quer ser ajudado. Ser tratado naquele Exatamente. Lázaro, vai alguma coisa? Tem coisa que tem, só. Pastor, como é que... Tem pergunta aí, Rony? Tem não. Ah, Como é que, Tá. assim, o pastor ele lida com o politicamente correto? Porque a Bíblia trata sobre coisas que, assim, na visão da sociedade de hoje é ultrapassada, são palavras que não podem ser ditas. E como é que o pastor lida com isso em púlpito? Para anunciar, corrigir as pessoas de fato. Como é que o senhor encara isso? Pronto. Eu vou tirar por mim. Eu não sou politicamente correto. Né? Eu não procuro agradar a massa. Eu procuro agradar ao Senhor. E quando Deus coloca algo no meu coração, seja para ministrar, para levantar as cadeiras mesmo e o fogo descer, ou para o povo se encolher nas suas cadeiras, eu ministro. Porque eu aprendi dentro desse meu tempo de treinamento, que até mesmo através da vida do pastor Mansueto, lá de Fortaleza, que a gente passou um tempo debaixo da supervisão dele, que jamais eu poderia ser refém de ninguém por presentes ou ofertas. Você pode me ofertar, você pode me presentear, mas eu nunca vou ser seu refém. Entende? Então, esse politicamente correto, isso é antibíblico. Porque se nós olharmos para os homens da Bíblia, da palavra, os caras quebravam os protocolos, sim. Porque aquilo que Deus falava era muito mais importante do que a massa dizia. Do que era colocado por líderes. Né? Então, eu não gosto dessa linha. Né? O que tem que ser dito, eu digo agora. Há quem diga que a verdade dói, né? Não, a verdade liberta. A gente sabe disso. Então, existem as maneiras de falarmos também a verdade. Eu já por exemplo, há um tempo atrás, tinha uma jovem que começou a vir para o culto. E aí, água, pastor? Pega quero. E aí ela depois me chamou e começou a abrir o coração dela. Então, quando ela abriu o coração dela, aquilo que eu dizia, aquilo que eu pregava nas ministrações, que ela estava, batia contra o que ela era e o que ela cria, o que ela acreditava. E hoje ela é um potencial na igreja. Ou seja, a palavra libertou, né? Mas houve o confronto nela, né? E eu nem sabia quais eram as opções sexuais dela, eu nem sabia qual era a crença dela, né? Mas pela palavra, a palavra alcançou a vida dela de uma forma tal que hoje ela é outra pessoa. Ou seja, imagine se Obrigado, amado. o senhor tivesse se privado, essa coisa poderia não ter acontecido a transformação. Exatamente. Por exemplo, as nossas transmissões, elas são feitas também, né, ao vivo. Eu não fico intimidado de falar que homossexualismo é pecado, eu não fico intimidado em falar que adultério é pecado, eu não fico intimidado, irmão. Eu falo tudo que está nas Escrituras, querendo ou não, aceitando ou não as pessoas, né? Agradando ou não. Eu tenho responsabilidade de pregar o que está escrito. Então, não é a palavra se amoldar a mim,
mas eu preciso me amoldar à palavra. É o que Paulo diz em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este século. Tem outra versão que diz que não vos amoldeis ao pensamento desse século. Então, assim, eu não preciso me amoldar ao que estão dizendo. Ah, mas todo mundo está dizendo, então está atraindo a massa. Não é por aí, não. Não é. Aquele caso, pastor, que saiu aí do pastor há um tempo atrás, é um pastor aí, vou falar o nome, mas questão da atualização da Bíblia e tal. O senhor viu eu isso aí? soube. Eu vi. Viu o vídeo lá? O que o senhor acha que passa na cabeça de um líder assim? É Será estranho, que ele está né? muito atualizado? Ele está muito atualizado. É estranho, ó. É estranho. É uma doutrina estranha. Né? Um fogo estranho aí. Infelizmente, a gente vive essa realidade, né? Esse contexto de querer agregar a todos, se você não tiver firmeza doutrinária, você se perde. Então, o apelo, vamos dizer assim, do todo, acaba te colocando em um canto de parede. E aí você começa a ficar se tolindo, né, no que vai ser dito, para não desagradar fulano e ciclano, porque eles creem, eles acreditam dessa forma, eles bancam essa obra, entende? E aí você se tornou refém. Né? Infelizmente, isso vai acontecer sempre. Isso não é de agora, irmão. Não. Você vê a história da igreja em Atos, né, que é a história da igreja, você vai ver isso. Essa questão, o clássico de Ananias e Safira. Né? Os caras quiseram, vamos dizer assim, fazer aquela jogada para ser aceito. Né? Manipular a informação do que estava sendo dado, né? Então, assim, isso vai sempre existir. Até Cristo voltar, as coisas vão estar nesse âmbito. E louva a Deus, ó, por exemplo, a gente está usando os recursos dos dias atuais, que é a internet, vídeo. Mas eu te digo, irmão, se tirasse a internet, eu acredito que sobrava somente 10% de pastores. Porque se tirar a internet de alguns, o cara não existe. Verdade. Acabou suando. Exatamente. Não existe. É um influencer, né? Não existe o ministério dele, não existe a pregação dele. O que é que o senhor vê essa questão dos coaches que está aparecendo nas igrejas aí, pastor? Porque confunde muito. Falta ajuda, né? Confunde muitas pessoas. Trabalha mais no ego do que no caráter em si, né? Eu tenho as minhas reservas, né? Eu sei que é uma excelente ferramenta, mas ela não substitui a palavra, né? Então essa exaltação do eu tá mudando ou invertendo as proporções ou o centro que seria Deus, né? É muito você. Uma certa vez eu estava... Meu menino ele toca vários instrumentos e dá aula de canto, enfim. E aí ele botou lá um vídeo no YouTube, uma live, né? Aí, agora vamos ter a palavra com o pastor fulano de tal. Cara, eu não aguentei ouvir. Sério, assim, eu fiquei, não, tira. Não é que eu seja chato, mas é porque era tanto você. E eu procurei ver um texto bíblico dentro da pregação, não tinha. Né? Ou seja, é muito autoajuda, né, do que a ajuda do alto. Verdade. Então, eu não tenho um problema com eles, assim, mas eu entendo que cada um tem o seu lugar. Né? E infelizmente, muito dessa linha está agora nos púlpitos. Nos púlpitos, E agrada a todo mundo. Emociona todo mundo. Não confronta ninguém. Exatamente. Totalmente. Eu vejo alguns aí que, pelo amor de Deus, quando eu vejo os vídeos, aí a câmera foca no povo, o povo chorando. É verdade. É um show. É um DVD na pregação, não. Só atrai aqueles que estão precisando de massagear a alma para isso. Verdade. Quando você pergunta a essa pessoa, sim, o que é que as escrituras dizem sobre isso? Não sei, fulano que disse. Não é fulano, irmão, é as escrituras. Né? Então, assim, eu tenho muito zelo com essa linha. E ela é muito sorrateira. Ela é muito... Está muito ligada até mesmo a uma doutrina que ela só muda de roupagem em tempos, que é a graça radical. Né? Que
não existe mais nenhuma condenação e tal, entende? Então, você não perde a salvação e vai aquele moído todo, né? A graça radical ligada com o coach e aí é uma salada. Quebra tudo, é verdade. Eita, meu Deus. Mais alguma, Lázaro? O senhor tem um canal, a igreja tem um canal no YouTube. Tem. Verbo Juazeiro do Norte, ou Verbo da Vida Juazeiro do Norte. Aí A gente vai deixar na descrição aí, galera, o link. canal, tá? Pronto, que aí a gente faz todas as transmissões dos cultos lá. Então os cultos lá não estavam acontecendo só na live, mas quando é presencial com todo mundo ainda acontece Ao vivo. Sim, a partir do momento que a lei foi aprovada, eu abri as portas. Foi, né? Foi. Não, aí assim, a live do culto é transmitida no todo. Sempre que tem culto é transmitido live. Exatamente. A gente tem momentos que a gente faz tanto no YouTube e Facebook simultaneamente. A gente estamos até nos organizando para comprar uma máquina melhor, para poder não ter problema. Às vezes dá uma queda no Facebook, aí por causa da máquina. A gente vai melhorar para continuar transmitindo simultaneamente, tanto no Facebook como no YouTube. Legal. Pastor, foi um prazer esse bate-papo. Amém. Eu tenho uma pergunta aqui ainda para finalizar. Não, pode. Só para a gente finalizar, pastor. Voltando para a questão dos ministros, há também muita dúvida com relação a isso. Eita, cara, o cara foi consagrado a presbítero, é um pastor. Como é a visão do senhor com relação a isso? Todo presbítero é um pastor? Assim, também tem o presbítero, tem o ancião e tem o bispo. Né? Fecha aí pra gente com essa... Pronto. O que acontece? Cada igreja ela tem a sua liberdade de governo. Né? Então, por exemplo, se você pegar uma Assembleia de Deus, eu posso falar da Assembleia de Deus que eu era de lá. Né? Eu era do Tempo Central. Então, existem as hierarquias de você crescer dentro do ministério. Né? Auxiliar, aí vem obreiro, aí vem diácono, evangelista, presbítero, pastor. Aleluia, cheguei, né? Então, isso é a linha, né, da Assembleia de Deus. Só que quando a gente vai para as Escrituras, essa palavra ancião, presbítero, bispo, pastor, elas são sinônimas. A igreja ela foi crescendo, na proporção não foi crescendo os ministros, porque estava todo mundo amadurecendo ainda. Então, o que é que os apóstolos foram fazendo? Estabelecendo o quê? Sobre aqueles grupos que iam se convertendo. Levantando os anciãos, homens mais velhos, mais experientes, convertidos até, né? Convertidos. E aí eles foram usando de pastoreio sobre aquele grupo. Até que os dons começassem a ser evidente ali, o pastor naquele grupo. Entende? Então, essas nomenclaturas, né, ou dentro das Escrituras no Novo Testamento, elas são sinônimas, essas palavras, né? Isso reporta a governo de uma igreja local, né? O pastor, o bispo, o presbítero e o ancião. Elas são, para fechar, elas são pastores. Pronto, entendi. Então, assim, quando eu falo presbítero, o cara ele só vai se mover futuramente, se for para ser ministerialmente, para pastor. Ela não se ramifica para os outros ministérios, os outros 4 que estão fora. Pode sim. Pode, né? Pode. Por exemplo, você pode iniciar em um chamado e ao decorrer da sua vida cristã, você vai vendo, porque você vai amadurecendo. Né? Você vai vendo os elementos. Se identificando, exatamente. Por exemplo, eu por me converter na Assembleia de Deus, né, Tempo Central, e os meus pregadores prediletos, todo mundo dizia que era profeta, meus pregadores da época, né? Eu sou profeta, aquele negócio todo. Aí eu encuquei aquele negócio na minha mente, eu disse, eu sou profeta, é tanto que eu cheguei para estudar no Rema em 2004, e eu tinha ainda a ideia, né, eu sou profeta, e tinha uns amigos, cara, tu é profeta mesmo? Sou, aí eu tá aqui um livro bom para tu ler, já que tu tem esse chamado e tal. Aí quando eu comecei a ler o livro, eu disse, eu não tenho esse negócio aqui não, eu não tenho esse dom operando aqui não tenho esse. Aí eu disse, eu acho que eu não sou mais não. Por causa
porque eu não tinha maturidade, não tinha conhecimento, Uhum. né? E aí a gente vai se identificando. Ao passo que você vai crescendo espiritualmente, as coisas vão se descortinando diante de você. E aí você vai tendo a percepção clara daquilo que Deus te chamou. O propósito. Qual é o teu propósito? Pronto, meu propósito é esse. Então, se eu não cumprir esse propósito, eu posso ganhar milhões, mas eu vou ser frustrado, porque eu não estou dentro do propósito que Deus tem para a minha vida. Uhum. Então, não necessariamente o cara, porque foi consagrado a isso, vai terminar assim. Tem gente que é um presbítero, mas é um excelente diácono, né? Ou seja, ele está ali para servir a igreja local. E esse é o chamado dele. Eu conheço alguns diáconos dentro do nosso ministério que você olha para a vida dos caras, é um exemplo, e o cara está lá feliz de estar arrumando uma cadeira, de estar servindo um copo com água, de estar limpando, ele é realizado, ele não precisa de um microfone para se autoafirmar, entende? Entendo. Não, ele está bem demais no Ministério de Socorros, ele se sente realizado, fazendo a vontade de Deus ali, e a família dele flui, as finanças dele fluem, enfim. Quando você se encontra naquilo que Deus te chamou, você é realizado. O grande problema hoje é que as pessoas querem viver o ministério dos outros, a vida dos outros. Não procura buscar em Deus qual é o meu propósito. Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? O propósito que Deus tem na minha vida eu identifiquei. Eu tenho tanta vontade de pregar, mas meu propósito é tocar uma bateria. Pronto, meu irmão, flua naquilo, se especialize naquilo, estude sobre e corra essa carreira e vai ser o melhor, né? Então, assim, eu fecho com isso, né? Nós precisamos buscar o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E uma vez que nós identificamos isso, é só correr a carreira. Você não precisa olhar nem para a direita nem para a esquerda. A raia é sua, né? Eu não estou disputando com você, nem com você. Eu posso lhe ver na minha frente. E isso vai me motivar a continuar correndo. Porque todos nós estamos correndo para um só alvo. Verdade. Né? Um só prêmio. Ou seja, não existe disputas. Por isso que eu sempre digo com os pastores, né? Rapaz, a gente tem que celebrar o crescimento um do outro. E quando chega pastores na cidade e que querem conhecer a Almec e aí nos conhece, eu celebro mesmo com a chegada desses pastores. Eu celebro mesmo com a chegada desses ministérios. E eu digo, rapaz, vocês são resposta de Deus para nós, né? Vocês estão vindo para o lugar certo, chegando na estação correta, e vocês vão frutificar nesse lugar. Essa sempre é a minha fala com os pastores que chegam na nossa cidade para implantar igrejas, né, são enviados pelos seus ministérios. Diferente do que a gente tinha conversado em off, né? Quando eu cheguei aqui, uma liderança, eu fui para essas reuniões da Almec, e aí, você é novo e tudo, né? Chegou, disse, seja bem-vindo. Aí eu disse, amém. Aí, quando eu terminei o amém, ele nem tinha terminado ainda a fala, né? Eu fui mais rápido que ele. Seja bem-vindo ao cemitério de pastores. Misericórdia. Meu Aí eu disse, Deus. como assim, rapaz? Não, é porque os pastores morrem nessa cidade. Os pastores terminam acabando-se com seus ministérios nessa cidade, num lugar de idolatria. Aquele moído, sabe? Ele não se deu conta que ele estava falando dele mesmo, não. Ou ele estava morto-vivo, ou não sei não. Pois que ele vinha, cara. não. Aí eu disse, não, irmão, eu respeito sua opinião, mas eu não vim aqui para morrer, não. Eu vim aqui para frutificar. E eu sei qual é o propósito de Deus da minha vinda para esse lugar. Eu sei o propósito de Deus na minha vida. Eu sei do chamado que eu tenho. Então, eu fico com o que Deus falou comigo. Não, pastor, amém, sei o que. E depois ficou tirando pela tangente, né? Mas, enfim, eu tive zelo mesmo em relação, e tenho esse zelo, né? Quando chega um pastor, eu celebro mesmo. Quando chega um ministério, eu celebro. Porque se o teu ministério cresce, rapaz, eu estou crescendo. Né? Nós somos o corpo de Cristo. Verdade. Então, se você está correndo, está crescendo, está avançando, eu celebro. Né? Quando eu recebi a notificação
do canal de vocês, eu corri e me inscrevi. Não precisou nem dizer, ei, se inscreve aí. Não, já me inscrevi. Porque eu quero que cresça esse projeto. Né? Eu me alegro com o crescimento de vocês. Eu fico feliz em ver que vocês estão firmes na caminhada. Eu falo assim, mas eu tenho a mesma idade de vocês, né? Eu sou jovem também. Com certeza. Mas eu me alegro com a força que vocês estão tendo e esse propósito desse canal, né? Que Deus possa acrescentar mais e mais sobre a vida de vocês. Amém. Amém, que benção. Rapaz, foi um prazer. Galera, comentem aí. Deixem mais perguntas para que a gente possa trazer uma aqui de novo. Né? O que você quiser trazer aí. Pastor Gideão, agradecemos demais. Muito obrigado por ter aceito o convite da gente aí. Amém, amém. Tá? Para nós, assim, foi uma honra mesmo. Foi. O senhor quer deixar alguma última consideração? O pessoal que está nos assistindo? Enfim, rapaz, a única coisa que eu posso dizer é leia a Bíblia. Amém? Não deixa as inquietações desse mundo sufocar essa palavra. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis e nós seremos espremidos mesmo. E nós precisamos estar nos levantando com a palavra de Cristo nos nossos corações. Então, leia a Bíblia, crente. Não deixa o acomodismo ou a zona de conforto te condicionar a ficar preguiçoso. Pelo contrário, mergulha mesmo nas Escrituras. Procura entender sobre quem é você. Quem é você em Cristo Jesus? Né? Leia as cartas. Não que você não leia o Antigo Testamento, mas leva Jesus, tá? Para ler o Antigo Testamento, leva Jesus, que aí você vai poder se situar melhor no que está escrito no Antigo Testamento, porque tudo apontava para Cristo. Para Cristo. Pastor, obrigado. Eu que agradeço. Vocês que estão aí, não esquece, se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e... Nossa vaquinha vai estar aí, pessoal. Isso. Se vocês perceberem, nós estamos com headphones novos, nós estamos com capinha nos microfones. Vai vir muito mais novidade aí, porque... pessoas têm nos abençoado. Tem nos abençoado. Glória a Deus por isso, porque pessoas têm visto nosso trabalho e acreditado nisso. E nós abençoamos essas pessoas aqui nesse momento, né? Por isso. E é isso. Nossa vaquinha tá lá, querendo contribuir, vai lá, qualquer valor, nos ajude. Não somente a vaquinha, mas nós vamos deixar também o nosso Pix, né? Já deixa na descrição. Vamos deixar lá. Caso você queira apoiar o canal, para que ele continue crescendo. E os fugitivos também, aí, né? Queira também ofertar na vida do nosso convidado, fica à vontade. Você vai saber onde encontrar ele, a gente vai deixar aí. Onde é o endereço, pastor da igreja? Sim, pronto. Nós estamos ali na rua Geralda Feitosa, número 46, no bairro Triângulo. Bem próximo ali, por trás do Atacarejo Cariri Center da Avenida Leão Sampaio. Na rua de trás. Na rua de trás, não tem errado. É um prédio amplo e aí você consegue nos achar facilmente. Amém. Show. Perfeito. Obrigadão. É isso aí, galera. Fuja da ilha. Valeu.